Bem, boa noite a todos novamente, né? A gente iniciou aqui a gravação da nossa aula na noite de hoje, graças a Deus, né? Deus nos permitiu novamente estar aqui com saúde, graças a Deus, né? Adquirindo conhecimento, tá? E assim como vocês têm sido participativos nas últimas aulas, que seja assim também, apesar de nós estarmos em um número tanto quanto reduzido na noite de hoje, tá? Mas isso não é nenhum empecilho, nenhum impedimento para que nós venhamos, né, a aprender e adquirir conhecimento, tá? Recapitulando, né, aqui na nossa UC, né, no caso aqui nós estamos na UC de número 8, né, Fundamento de Sistemas Elétricos, tá? E essa UC é composta por 3 atividades avaliativas, do qual a gente já comentou com vocês, né, já explicamos brevemente, né, mas creio que mesmo com a explicação breve deu para compreender como nós devemos proceder em relação à atividade 1, tá? Hoje, né, na noite de hoje, a gente vai dar uma ênfase aqui na atividade 2, tranquilo? A atividade 2, deixa eu só mostrar ela para vocês aqui. Para quem, como vocês já me falaram, né, que boa parte de vocês aí já conseguiu resolver, né? Tá. Olha só. Aqui a gente está naquele simulador, né? No Faustad. E a atividade 2, ela é composta por um circuito, né? Esse circuito aqui, ele é denominado um circuito RCL, tá? Por que RCL? Porque ele é composto por um resistor, daí a letra R, é também composto por indutor, daí a letra L, tá? L de lâmpada, tá? E é também composto por um capacitor, né? Daí a letra C. Então ele é um circuito RCL, tá? Ou como a gente também gosta de se referir a ele, um circuito misto, tá? E a gente percebe aqui no simulador, né, o comportamento da corrente aqui, né? No caso, a gente percebe que as correntes do ramo 1 e do ramo 2, elas não estão em fásicas, elas não estão sequencialmente, né, se movimentando, podemos dizer assim, tá? Isso devido às características do circuito, né? Como nós sabemos, né, o resistor, ele, como característica, né, ele é dotado de resistência, né? Quem aí lembra aí a definição de resistência elétrica? É oposição à passagem da corrente. Isso, perfeito, perfeito. Esse circuito também é dotado de reatância. E no caso, né, esse circuito ele possui dois tipos de reatância. Possui a reatância capacitiva e a reatância indutiva, né? Quem aí lembra da definição de reatância indutiva? Quem aí lembra? Tem a ver com oposição também, né? Eu No, tô, não tô lembrado se é a frequência, algo do tipo. é, no Não lembrar. caso, a reatância indutiva é a oposição à variação de corrente, tá? E a reatância capacitiva, né, que é uma característica do capacitor, né, de um elemento capacitivo, a reatância capacitiva é a oposição à variação de tensão, tá? Então, recapitulando, a resistência é a dificuldade, né, ou oposição à passagem de corrente, tá?
resistência, oposição à passagem de corrente, reatância indutiva, oposição à variação de corrente, e reatância capacitiva é a oposição à variação de tensão, tá? Então, esse circuito aqui, né, no qual é um circuito misto, ele possui, né, todos esses elementos primários aqui, resistor, capacitor e indutor, tá? E fora isso, né, nós temos uma fonte de tensão alternada, né, uma fonte de tensão senoidal, tá? E o enunciado da questão, né, ou da atividade número 2, basicamente nos pede que nós venhamos calcular, né, qual é o valor dessa corrente aqui, ó, tá? O valor da corrente total, tá? E para tal, né, a gente tem alguns métodos aí, tá? O método que eu vou apresentar para vocês nessa noite é um deles, né, para a gente poder estar calculando, tá? Claro que existem outras formas também, tá? Mas essa que eu vou mostrar para vocês, né, eu considero uma mais simplificada, tá? E dá para resolver qualquer circuito desse tipo, tá? Lá no SCORM, no livro também, tem exemplos, né? Tem exemplos resolvidos de como você pode proceder para estar calculando, tá? Porque assim, quando a gente tem um circuito desse tipo, a gente pode calcular algumas coisas aqui, né? Por exemplo, eu poderia calcular qual é a tensão em cima do resistor de 25 ohms, qual é a tensão em cima do indutor de 100 mH, qual é a tensão ou a potência dissipada pelo resistor de 20 ohms, né? E da mesma forma eu poderia perguntar qual é a corrente que passa aqui pelo capacitor de 70 microfarad, qual a corrente que passa pelo indutor de 80 mH. Então, todos esses pontos, né, todos esses itens que eu estou citando, nós poderíamos perfeitamente estar calculando, tá? Porém, o enunciado da questão, lá da atividade 2, ele nos pede apenas que nós venhamos calcular qual é a corrente total do circuito, tá? A corrente total que, vamos dizer assim, sai aqui da fonte, tá? Que é a mesma que chega, obviamente. Só que para tal, né, aí a gente, obviamente, vai ter que se utilizar de algumas ferramentas, tá? Ferramentas matemáticas um pouquinho complexas, tá? Porque quando a gente estava trabalhando com corrente contínua, deixa eu pegar aqui uma caneta. Se esse circuito aqui fosse um circuito de corrente contínua, né? Aí pela lei de Ohm, basicamente, I é igual V sobre R, né? Então, se esse circuito fosse um circuito de corrente contínua, bastaria eu saber apenas o valor de V, que é aqui o valor da fonte, né? É o valor da fonte. No caso aqui é 127, nesse exemplo, né? 127 volts, tá? E bastaria eu saber qual é o valor do resistor equivalente do circuito, né? Aí assim a gente conseguiria encontrar o valor de I. Só que aqui a gente não está trabalhando com um circuito de corrente contínua e tampouco nós temos nesse circuito apenas elementos resistivos, né? Nós temos também elementos indutivos e capacitivos, tá? Porém, a forma de nós abordarmos aqui, né, a nossa resolução, ela é semelhante, assim, ela se baseia, tá, aqui na lei de Ohm para a gente conseguir chegar no cálculo final, tá? Mas basicamente o que que a gente vai fazer? Nós vamos considerar, ó, todo esse trecho aqui que eu estou marcando como se fosse uma impedância, que na verdade é uma impedância, tá? Da mesma forma aqui, ó, tá?
isso aqui tudinho é uma impedância. Aí só para recapitular, né? A resistência, que é a oposição à passagem de corrente, é dada pela letra R, né? E a unidade de medida é o ohm, tá? A reatância é representada pela letra X e a unidade de medida também é o ohm, tá? E a impedância, ela é representada pela letra Z, tá? E também é dada em ohm, né? Tá? Ora, todo mundo lembra o que é impedância? Quem aí lembra quem vai ganhar esse ponto extra aí? Ponto extra, professor? Um ponto se precisar, né? Se precisar no final. Tem umas turmas aí que eu tive que dar um ponto. Até um ponto eu consigo ainda arranjar em situações extremas, dependendo É da a soma da participação. resistência. Com o que? Oi? Com o que? Tu falou que é a soma da resistência, né? Isso. Mas Indutivo e no capacitor do circuito. mais ou menos. Mas a impedância, né? Que já apresentou para vocês, é a soma, né? Da resistência mais a reatância, tá? A reatância, que aqui eu estou apenas representando a reatância como um todo, né? Lembrando que a reatância, a gente tem reatância capacitiva, também a reatância indutiva, tá? E nesse caso aqui, como a gente tem ambas no circuito, essa reatância ela vai ser somada, tá? Então, o que que a gente vai fazer, né, para a gente encontrar o valor dessa corrente? Basicamente, a gente vai encontrar essas duas impedâncias aqui, né? Essa primeira aqui, por exemplo, a gente vai chamar de Z1, tá? Z1. E essa outra aqui vai ser o nosso Z2. Quando nós encontrarmos essa impedância, deixa eu apagar aqui, a gente já vai seguir para a explicação. Nós encontrando essas duas impedâncias, né, nós vamos aí através da matemática encontrar a impedância total do circuito, né? Nós encontrando a impedância total do circuito, isto é, né, considerando tudo isso aqui, ó, que eu estou circulando como uma impedância apenas, né? Tá? A gente vai encontrar qual o valor disso aí. Aí a gente só pega e divide pela tensão, né? No caso, pega a tensão e divide pela impedância. E assim a gente encontra o valor de I, tá? Ou a gente pode fazer diferente também, né? A gente pode, por exemplo, deixa eu apagar aqui. A gente pode fazer como eu estava fazendo ainda há pouco. Acha que o valor dessa impedância, depois acha o valor dessa outra impedância, tá? No caso, a gente vai ter Z1 e vamos ter também o Z2, né? Essas duas impedâncias. Tendo o valor de cada uma delas, aí a gente vai pegar a tensão que está em cima dessa impedância 1, que é a mesma da fonte, ó, devido ao fato delas estarem em paralelo, tá? E vai pegar também a tensão, né, que está em cima da impedância 2, e assim a gente calcula os valores de I1 e 2. Ó, aqui vai ficar 127 dividido por Z1
né? E aqui 127 dividido por Z12. E a gente vai ter I1, que é essa corrente aqui, e aqui a gente vai ter I2, que é essa corrente que passa nesse outro ramo aqui, tá? Depois que nós tivermos o valor dessas duas correntes, aí basta fazer o quê? Apenas somar I1 com I2, e aí a gente vai ter o valor da corrente total, que é esse o intuito do trabalho de vocês, tá? Para quem ainda não entregou, tá? Então, vamos lá, né? Depois a gente volta novamente aqui para o Faustad. E aí, professor, só coisando aqui, porque naquela hora a minha internet caiu, ó. Deu uma queda de Sim, tensão aqui no gerador, a sim, internet caiu. sim. Tu tava falando que com orelhão, né? Que vocês estão instalando, é isso? Aqueles orelhão E telefônico? é aqueles orelhão telefônicos, só que é via satélite, nas aldeias indígenas. Hum, interessante. Mas É. esses orelhões aí, eles são semelhantes àquele que tinha antes, assim, na Isso, cidade? ele é a mesma coisa, só que vai mudar que aqueles orelhões ele era usado com cartão telefônico. Esses Uhum. aqui não, esses aqui é via satélite, é direto, não necessita de nada, de pagamento, de nada. Aí ele é alimentado com as placas solares, bateria e modem aí é via satélite. Pois é, mas ele é tipo público, é? É Hum, público? ele é público aqui no caso, para aldeia. Cada aldeia vai ter o seu, aí é comunitário aqui de dentro da aldeia, não tem? Ah, tá. Bacana, né? Aí é para É, eles se comunicarem entre si, né? isso, exatamente. E para fora também, faz ligação no caso, se eu Para onde tiver seu quiser. número, se eu tiver seu número daqui, aí eu pegar e fazer uma ligação daqui pro senhor, eu posso falar tranquilo. É mesmo, depois eu te dou meu número para tu ficar me ligando. Pra- Eu vou ligar toda semana, que a gente fecha uns dois ou três toda semana. É Liga mesmo? com Qual é o nome dessa aldeia? Essa aqui qual é o nome dessa aqui? É Picacô, é? É, como é o nome da aldeia? É Pucaquei, Pucaquei. Ah, É um nome eu não engraçado, vou, pessoal. eu não vou nem tentar falar. É um nome que nem eu consigo falar às vezes. Deixa pra lá. Então bora lá. Bora lá. Beleza. Tá. Poxa, era pro pessoal vir hoje, né, participar, que eu vi lá muita gente ainda não conseguiu entregar essa atividade. Eu não queria, né, que o pessoal ficasse reprovado, mas pelo jeito. O professor, essa atividade é aquela que a gente já passou para o senhor, né, professor? Isso, como eu Ah, tá. Eu falei, estou pensando que tiveram. eu já Porque. tô pensando que é uma nova atividade, mas não é a Não, mesma, né? não, porque assim, como eu não tive um tempo, né, de explicar bem ela, né, para vocês. Tá? A gente falou de outras coisas, né, base, tudinho, tá? Mas aí agora eu vou detalhar ela, tá? Aí por que eu estou fazendo isso, né? Porque eu escolhi. Porque tem muita gente que não entregou ainda, tá? Atividade de hoje. Mas aí quem já entregou, aí assiste, né? Como um reforço, tudinho, tá? Quem não entregou, corra para entregar, tá? Bora lá. Tem um microfone de vocês que está ligado aí. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Essa atividade que eu estou mostrando aqui nesse momento, tá? Não é a mesma atividade que está postada lá que vocês deverão entregar. Qual é a diferença? Tá, deixa eu até mudar de tela aqui.
A diferença é que a atividade que vocês deverão entregar, eu mudei, né? Tá diferente apenas esses números aqui, ó. Tá? Atividade, o pessoal ainda não entregou, o que está diferente é apenas isso, o resto é a mesma coisa, tá? Então, bora lá. Então, tá, aqui a gente comentou, né, para a gente calcular a corrente total do circuito, tá? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais breve, né? Vamos lá. Sempre, né, pessoal, esse tipo de atividade, tá? Esse tipo de atividade, o que que a gente vai fazer? Basicamente, a gente vai ter que separar, né, os dados, né, ser organizado, tá? Para quem ainda não conseguiu entregar, tá? Você pode, né, fazer numa folha de caderno, né? Faz numa folha de papel ali e tal. Aí tira uma foto. Depois que você tirou a foto, você converte essa foto para PDF, tá? E faz o envio lá na plataforma. Todo mundo sabe fazer esse procedimento, transformar uma foto para PDF, sim ou não? É tranquilão, né, pessoal? Quem não sabe fazer, só dando a dica, né? Você faz pelo celular, você tira a foto ali das páginas, né? Aí a foto vai estar salva ali na galeria do teu celular, tá? Ela estando salva na galeria do teu celular, aí tu entra lá no Google, né? Entra no Google, digita lá converter PNG, né? Ou PNJ, né? Sei lá, para PDF. Aí tu vai entrar em um dos diversos sites que tem, né? Entra no site, aí vai aparecer lá uma parte lá. Insira aqui, né, a sua imagem em PNG ou PNJ. Aí tu vai clicar lá, aí ele vai pedir, né, qual é a foto que tu quer converter para PDF e pronto. Aí depois ele converte, aí tu baixa, tá? Então é simplesão. Tem aplicativos também, né, como o Can Scanner, que tu já tira a foto e ele já gera essa foto em PDF, tá? Lembrando que como vocês ainda terão algumas UCs, né, vocês vão entregar ainda muitos trabalhos e atividades, então se acostumem, né, a fazer sempre essas entregas dessa forma, tá, em PDF. Então voltando para cá, para a nossa resolução, aqui a gente separou, né, os dados, no caso aqui, a fonte de 127 volts RMS, o resistor 1 aqui é de 25 ohms e o 2 de 20. Lembrando que a atividade, vou até olhar logo aqui, que porque eu já conheço, né? Tem alguns que poderão entregar, querer entregar, né? Essa atividade que eu estou mostrando aqui, mas não é para entregar essa que eu estou mostrando. É aquela que está postada lá, tá? Quem entregar essa aqui que está postando vai ficar com um zero bonito. Deixa eu ver aqui qual é a atividade, quais os valores que estão na atividade 2. Tem até um aqui que agora eu vi para eu corrigir. Ó, só 10 entregaram. Tem bastante gente faltando para entregar essa atividade. E essa atividade aí, pessoal, é difícil, viu? Os cálculos aí. Sim, Tem que ter sim. uma calculadora científica aí. E É, tem que ter um macete mesmo, ó, porque o bicho pega, ó. é por isso que eu separei, né, a aula de hoje. Na outra turma que eu ministrei essa OC, né, a gente pegou um monte de feriado, um monte de coisa e eu não consegui ter aula síncrona com o pessoal. Aí foi só gravada, aí o pessoal teve muita dificuldade, então por isso que eu separei essa aula de hoje. Então eu abri aqui, não está aparecendo para vocês, mas os valores de R1 é 20 e do R2 é 15 da atividade que vocês deverão entregar, tá? Então tem essa diferença aí, só se ater lá para não ter o cuidado. É 20 e 15 lá. Mas aí quem for fazer, né?
é só ir mudando os valores aqui, basicamente, tá? Algum de vocês está aí com a calculadora científica próximo? Sim ou não? Tem alguém que está aí com uma calculadora científica? Lembrando que vocês podem até mesmo estar baixando, né, uma calculadora científica pelo celular. De boa? Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa. Tá. Aí, bora lá explicando, né? Os valores de R1 e R2, tranquilo, tá só separado. Aí, ó, o valor dos indutores, no caso do L1 aqui, ó, e do L2, aí de início a gente já faz logo uma conversão, né, para poder trabalhar com eles, porque o valor que está sendo dado lá no exercício é 100 mH, tá? Lembrando que 100 mH a gente pode escrever assim: 100 vezes 10. Tá muito feio isso aqui. Cem vezes 10 na menos 3, tá? Então esse mzinho minúsculo aqui, ó, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3, tá? Só que para facilitar os nossos cálculos, é bom que a gente trabalhe, em vez de trabalhar com mili-henry, a gente já trabalha com Henry, tá? Aí a gente só apenas converteu aqui, tá? Convertendo aqui, né, a razão é 1000, né? Aí deu 0,1, tá? Todo mundo sabe como faz essa conversão aqui? Não, professor. Vocês estão com calculadora? Eu vou pegar a minha aqui. Esses dias, que aqui, no caso, eu moro em Ananindeua, tá? Eu estava com a minha esposa num dessas lojas assim que tem variedade de importada, sabe? Rapaz, eu encontrei umas calculadoras lá, fiquei besta, 20 e poucos reais uma calculadora científica. Só que eu não comprei, né? Porque eu tenho, né, já umas, mas acho que quando eu for de novo lá, eu vou até comprar para testar. Achei muito barato. Já tá com a calculadora? Ó, se eu tô com o valor em milli, para transformar para Henry, é só dividir por 1000, tá? Se você pegar 100 e dividir por 1000, tá? 100, 100 dividido para 1000, tá? É igual a 0,1. Tranquilo? É assim que foi feita essa conversão, tá? Para depois quem for assistir a aula. Da mesma forma aqui, ó. Esse 80 mH, tá? Foi convertido aqui para 0,08 Henry da mesma forma. Tranquilo? Conseguiram fazer aí? Creio que sim, né? Então, essa conversão que foi feita aqui de mili-henry para Henry só foi pego esse valor aqui, né? 100 e dividiu por 1000, Esse tá? mesmo, professor, Aí deu zero. esse valor mesmo, Aí, 0,1. isso, da mesma forma aqui, se tu pegar o 80, né, e dividir por 1000, aí tu vai ter 0,08 Henry, tá?
É assim que é feita essa conversão. Porque para trabalhar, né, daqui a pouco a gente vai precisar desses valores, né, fica melhor trabalhar assim. Em algumas situações tu pode também trabalhar com milho mesmo, né? Vai dar na mesma, tá? Mas aqui, como tá assim aqui, né, nesse slide, né? Então, só para a gente entender de onde que estão surgindo esses números e como foi feita esses cálculos, tá? Olha, só que aqui na capacitância, tá? Aqui na capacitância, não foi feito nenhum tipo de conversão, tá? Não foi feito nenhum tipo de conversão. Aqui se continuou trabalhando com micro, tá? Lembrando que micro é 10 a menos 6, tá? É 10 a menos 6. Ou um bilionésimo, tá? É algo muito pequeno, tá? Então, a capacitância desse capacitor aqui C1 é 70 microfarad. Lembrando que esse 10 a menos 6, tá? Esse 10 a menos 6 é representado por essa letra aqui, tá? Que é Mi, né? A letra é uma letra grega, parece um U, né? Alguém olhando também, ele parece um Mzinho. Deixa eu até ampliar essa imagem aqui só um momento. Pronto, acho que ficou melhor assim. Tá? Apagar aqui. Então, o 10 a menos 6 equivale a esse, o que alguns vão dizer o U, não? U ou M, tá? Mas isso aqui não é um U nem um M, é uma letra grega, tá? Mi, tá? Assim como isso aqui não é uma ferradura, né? Desenho de uma ferradura, tá? É uma letra grega também, um ômega, tá? Um ômega. De boa? Então aqui creio que conseguiram compreender, né? Aqui os dados aqui como eles estão organizados. Vamos dar sequência que aí vai começar a brincadeira, tá? Nessa sugestão de exercício, pessoal, sendo que nem sempre é necessário fazer essa conversão aqui, né? Tá? Mas aqui está sendo recomendado e a gente pode adotar, tá? Que é encontrar ou calcular a frequência angular, tá? A frequência angular de quê? Do sinal senoidal, tá? E a frequência angular, ela tá bem aqui, ó. Frequência angular, ela é representada por essa letra aqui, ó, que parece um W, mas não é um W. Essa é uma letra grega também. No caso é o ômega, tá? Ômega? Não. Aquele ômega, né? O ômega é aquele lá, esse aqui eu esqueci. Vou já lembrar, tá? Mas é uma letra grega também. Essa aqui é a velocidade angular, aliás, a frequência angular, tá? Em outras situações a gente chama de velocidade angular, tá? Aqui no caso é a frequência angular, que é representada aqui por essa letra aqui, tá? E a frequência angular, ela é dada por 2πf. Pi todo mundo sabe o que é, né? 3,14. F é a frequência, tá? Então, calculando 2π vezes f, a gente tem 377 radianos, tá? Aí a gente deve guardar esse número aqui. Sendo que em algumas vezes, né, na verdade, nem é necessário fazer isso, né? Mas aí nesse exemplo a gente pode estar aplicando. Por que eu digo que não é preciso? Porque lembra que o nosso intuito inicial no circuito é encontrar as impedâncias, né? Impedâncias do circuito. E a gente já sabe que a impedância é a soma da resistência mais as reatâncias, capacitiva e indutiva, tá? E como é que a gente calcula as reatâncias? Isso a gente tem que saber de cabeça, tá? É obrigatório. Se tu não souber de cabeça, tu não pega o diploma, tá?
Isso aqui, ó, reatância indutiva, vou até apagar aqui e colocar aqui do lado. Ó, a reatância indutiva, isso aqui é um X, tá, pessoal? A reatância indutiva, a gente calcula ela 2π. Vezes o F vezes o L. Isso. FL, vou até colocar o L separado, ó. Então, e eu vou até colocar logo aqui do lado, que é a reatância capacitiva, né? A reatância capacitiva, vou colocar o C bem aqui. Ela é o inverso, né? É 1 sobre 2π. Vezes o F vezes o C. Isso, FC. Aí olha só, vou mudar aqui a cor da caneta. Quando tu calcula, né, frequência angular, é apenas para que tu substitua esse 377 no lugar desse termo aqui, ó. No lugar desse termo na reatância indutiva e no lugar desse termo aqui na reatância capacitiva, tá? Então quer dizer, se tu nem quiser, né, calcular aqui a frequência angular, tá? Tu não calcula, joga direto na fórmula aqui que vai dar na mesma, tá? Mas aí se vocês quiserem, né, seguir esse passo a passo aqui, tranquilo, fica a critério de vocês, tá? O que eu quero é que vocês compreendam exatamente o que vocês estão fazendo, né? Que vocês não ajam como uma copiadora, né? Uma máquina de Xerox, tá? Que só pega e não sabe nem o que está fazendo, né? Só vai olhando, vai copiando. Tem que tá compreendendo exatamente aquilo que você está fazendo, tá? Lembrem-se, né, que vocês estão numa área de prestígio, né? Uma área respeitada, né? Sal da eletrotécnica aí, tá? Geralmente numa indústria, numa empresa, né? São os pessoal de confiança, né? Pessoal de confiança é aquele profissional que a supervisão, né? Olha assim com todo cuidado, tudo, pensa várias e várias vezes antes de demitir, né? Porque não é fácil, né? Muitas das vezes encontrar um profissional bom nessa área, tá? Então, claro que para você se tornar um profissional, né, extremamente competente, aí requer uma dedicação, estudo, requer horas e horas de estudo, tá? E até então vocês estão no caminho certo. Tranquilo até aqui no primeiro passo? A gente já falou quase 1 hora, a gente chegou ao final do primeiro passo. Falta só mais 8 passos. Professor, no caso, assim, se a gente quisesse usar esse resultado dos 60 aí, poderia usar também, né, professor? Sim, Na sim. reatância indutiva e na capacitiva, né? No caso, que a gente usa os 60 Hz, né? Que a gente usa Isso. só o valor de 60, né? Não, o de 60 tem que usar, porque é o enunciado, tá? Não, eu tô dizendo assim, né, professor? Porque quando a gente vai fazer a gente já leva direto, né? A reatância indutiva, né? 2 vezes π, vezes F e vezes L, né? E L, né? Aí, no caso, a gente substitui lá, só coloca 60, no caso. Mas aqui, o senhor está mostrando aqui o valor de 60 aí, que é 377, né? Não, é isso. Que é o Esse valor 3, desses 60 aí, que eu estou vendo, entendeu? no caso, esse 377, é o resultado disso aqui, ó. E isso mesmo, professor, isso que eu quero Isso. dizer, entendeu? Aí, Isso no aí. caso, a gente leva só os 60, entendeu? No caso aqui, entendeu? A gente já leva direto, não tem? Uhum. No caso, na forma lá da capacitiva e indutiva. Isso, Entendeu? se vocês quiserem A gente colocar não coloca 2πf, entendi. Não, entendi, agora entendi o que tu a quis gente não dizer. coloca o valor, né? Esse resultado aí que o senhor colocou aí de 60, né? Sim, O tá. senhor quer dizer de onde vem esses 60, né? De onde saem esses valores aí? No caso, eu quero mostrar de onde vem esse 377. Isso. Tá? É isso que eu queria saber, entendeu? Isso, tá? Mas é por isso que eu estou fazendo a questão de
de explicar para vocês, né? Que se vocês quiserem fazer do modo tradicional, como alguns de vocês já fizeram e talvez até estejam fazendo lá no presencial, tranquilo. Mas existe essa outra forma também que ela poupa, né, algumas tintas na tua caneta. Tá, em vez de tu escrever várias vezes 2π, né, vezes 60, tu simplifica para 377 vezes a reatância, né, no caso capacitiva ou indutiva, tá? Vamos dar sequência. Mas entendido até aí, né? Sim, professor, entendido. Então vamos lá, deixa eu beber uma água aqui. O segundo passo é o cálculo das impedâncias. Lembra, né, que a gente comentou ainda há pouco que o início é descobrir, né, qual é o valor das impedâncias. Como a gente tem um circuito misto, né, e um circuito misto que é composto por duas impedâncias em paralelo. Então, se eu conseguir descobrir o valor da impedância 1 e da impedância 2, e devido ao fato delas estarem em paralelo com a fonte, a gente aplica a lei de Ohm, né, calcula a corrente e corre para o braço, tá? Então, esse segundo passo é de fato calcular as impedâncias, tá? Primeiro, o ramo 1, né? O ramo 1 aqui, ó, ele é composto apenas por um resistor e um indutor. O ramo 1 é isso aqui, pessoal, tá? Esse aqui é o ramo 1, tá? Que é composto por um resistor e um indutor, e esse aqui é o ramo 2. Então, o primeiro passo, a gente vai calcular qual é o valor dessa impedância aqui, tá? Olha aqui, no ramo 1, a gente tem um valor de resistência e a gente já sabe qual é o valor de resistência lá, que é 25 ohms, né? Vamos agora calcular aqui, ó, qual é o valor da reatância, né? Qual é o valor da reatância? No caso, como é um indutor, né? Então a reatância lá daquele ramo é uma reatância indutiva, tá? Para calcular a reatância indutiva, tá aqui aquela fórmula, né? Só que a fórmula está aqui simplificada, né? Lembra da fórmula que a gente colocou ainda há pouco, é 2πfl, né? Mas aqui foi substituído o 2π por apenas vou chamar de ômega, não me lembro se é ômega. O ômega, se eu não me engano, é lá aquele símbolo do ômega, tá? Se vocês lembrarem aí, vocês me ajudam. Tá. Aí lembrando que o valor aqui, vou chamar de W, né, da nossa frequência angular, ela está aqui, ó, 377. Esse 377 é 2π, né, vezes 60, que é o valor da frequência, tá? E esse L aqui? O L é o valor da indutância, né, do indutor, que a gente calculou lá no início, lembra que a gente pegou os 100 e dividiu por 1000? Então deu 0,1. Então 377 vezes 0,1 é igual a 37,7 ohms, né? Que X, que é reatância, é dado em ohm. Tranquilo? Então, o cálculo da reatância, quem conseguiu resolver, né, esse primeiro cálculo aqui, já ganhou 0,2 pontos. Tá? Agora, a gente pode encontrar, né, ou calcular o valor de fato da impedância, porque a gente já sabe qual é o valor da resistência, que é 25 ohms, né? E a gente acabou de encontrar o valor da reatância. Aí a gente sabe que a impedância é resistência mais reatância. Tá? Então tá aqui a fórmula. Ó. Impedância, que é Z, é igual a R mais JXL nesse caso, que é uma reatância indutiva. Jogando aqui os valores, né, ou substituindo os valores, a gente tem 25 ohms, que é o valor do resistor, e a gente tem J37,7, que é o valor da impedância que a gente calculou ainda há pouco. Tá? Pronto, esse aqui é o valor da impedância. Tá? Esse aqui é o valor da impedância. Aí lembrando,
esse valor de impedância aqui, ó, ele está na forma polar ou retangular? Quem lembra? Retangular. Retangular, professor. Exatamente, está na forma retangular. Só que nesse primeiro momento, a gente precisa do módulo, tá? Do módulo dessa impedância, tá? Quando nós estamos numa forma retangular, a gente tem o que a gente chama de parte real e a parte imaginária, que eu vou colocar só IMG, tá? Então, quando a gente tem um número complexo na forma polar, aliás, retangular, a gente tem um número que é expresso na forma real e na forma imaginária, tá? Só que a gente precisa encontrar um módulo dessa impedância. E para que a gente encontre esse módulo, a gente precisa converter esse número que está na forma polar, aliás, na forma retangular, para a forma polar, né? Que um número na forma polar, ele é representado, né, da seguinte forma, né? Ele tem uma parte que a gente chama de módulo e ele tem outra parte que a gente chama de ângulo, né? O ângulo, tá? Então a gente vai calcular aqui, ó, o módulo, deixa eu pegar aqui e mudar a tinta da caneta. Esse cálculo do módulo, tá? O módulo é esse valor aqui, ó. Depois a gente vai precisar também calcular esse ângulo aqui, tá? Lá pro final, tá? Primeiro a gente vai calcular o módulo. Como é que a gente calcula o módulo, né? No caso, a gente vai fazer a conversão, né? A gente vai fazer a conversão, tá? Para que a gente converta, né, um número que está na forma de número complexo na forma retangular, a gente vai aplicar essa fórmula aqui, que é a parte real, né? O quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Ó, aqui, ó. 25 aqui, né? 25 aqui e o 37,7 aqui. Joga no quadrado, isso aqui qualquer calculadora simples resolve, tá? Depois vocês tentem fazer, né? Isso aqui na calculadora de vocês, tá? Para a gente ganhar tempo. E no fim a gente chegou ao valor de 45,24. Quem tem aí uma calculadora, vê se vocês quanto é que dá, se vai dar esse valor aqui, vai dar aproximado. Tentem aí fazer. Abre a raiz quadrada, aí joga 25 ao quadrado mais 37 ao quadrado. Um minutinho aí para ver se vocês conseguem fazer. E aí, alguém conseguiu? Não? Vou considerar que todo mundo conseguiu. Então Meu deu 45,23, professor. Mas deu 23 certinho ou deu 23 e um monte de número? Não, deu 23 e um monte de número. Aí arredonda para 24, né? Isso. Que foi o que foi feito aqui, tá? O pessoal que falta entregar ainda, de preferência, vocês façam no caderno, né? Faz ali o passo a passo, tudo bonitinho. Deixa eu só olhar aqui, tem um colega que mandou mensagem, Renilson. Amanhã
Tranquilo, o Nilson não vai poder estar com a gente, ouvir o compromisso. Lembrando que a gente tem aula hoje, né? E apenas semana que vem, tá? Mas a aula de hoje ela fica gravada, né? E vocês avisem, colega de vocês que não conseguiu assistir, tá? Para ir lá. Pessoal, esse trabalho que está pendente aí, no caso, no caso eu estou com pendência com esse trabalho aí, eu posso entregar ele até esse final de semana? Até o final da UC. Até o final da UC. Tô em todas as UCs, tá? Os trabalhos eles podem ser entregues, né? Até o último dia em que a UC estiver aberta. Mas claro que vocês não vão fazer isso, né? Vocês não vão deixar, Tranquilo. né? Para a É porque última hora. eu vou estar em Altamira, na cidade, lá para acho que lá para sábado ou domingo. Previsto para sexta-feira, mas aí a gente, é para mais ou para menos, né? Entendi. Mas tenta, não tem um caderno aí? Pega um caderno à noite, dá um tempinho. Tenta dar um jeitinho pra tu, quando tu estiver na tua casa, tu descansar, né? Beleza, é porque aqui a internet é desligada lá por acho que umas 10 horas, 9h40, 10 horas, desligado tudo. Entendi. Tá. Beleza. Então, ó, o que a gente queria nesse primeiro momento aqui no ramo 1 é apenas encontrar o valor do módulo de Z1, né? Ou o valor do módulo, né? Da impedância 1, né? A impedância 1 é a impedância desse ramo aqui, né? Agora a gente vai atrás da impedância do ramo 2, que vai dar um pouquinho mais de trabalho devido ter um capacitor aqui, né? Mas de boa também. Ó, ramo 2. Cálculo aqui da reatância indutiva. Tá. A reatância indutiva, aqui no caso, é semelhante, né, como a gente calculou ali no ramo 1, tá? No caso aqui, deixa eu só baixar aqui, colocar certinho, deixa eu mudar a tela. Pronto. Aqui, o ômega, né, vou chamar de ômega aqui, tá? 377, que equivale a 2πf, né? E o L aqui é aquele 80 mH, né? Que convertido para Henry, né? Equivale a 0,08 Henry, tá? Fazendo a conta aqui deu 30,16 ohms. Então a gente tem o valor da reatância indutiva, tá? Qual o valor agora da reatância capacitiva? Isto é, qual é a reatância que aquele capacitor está oferecendo no circuito, né? No caso, a reatância capacitiva é a oposição à variação de tensão, né, no elemento, tá? Aplicando a fórmula aqui para a reatância capacitiva, que como a gente sabe é 1 sobre 2πfc, né? Mais aqui o 2πfc foi aliás o 2π, né? 2πf, que foi substituído pela frequência angular, tá? Substituindo aqui 377, aí o valor de C é tudinho isso aqui, ó. C, né, que é o valor da capacitância, é 70 vezes 10 a menos 6, ou 70 microfarad, tá? Então, o 377 é o valor da frequência angular, e 70 vezes 10 a menos 6 é o valor da reatância capacitiva, aliás, da capacitância, né? Da capacitância, a não confundir, né? Propriedade de um capacitor, capacitância, tá? E o que esse capacitor, né, o fenômeno que ele vai oferecer no circuito em relação à reatância, né, a gente denomina reatância capacitiva, tá? Aí aqui é só calculadora, né, pessoal? Que foi multiplicada aqui embaixo. 3,77 vezes 70 vezes 10 a menos 6
e a gente chegou nesse número aqui. O 1 ele é da fórmula, então 1 dividido por 0,02639, a gente teve aqui 3,789. Teve um aluno numa outra turma que ficou curioso em relação a esse símbolo aqui, tá? Tá meio diferente, né? Mas esse símbolo aqui ele é diferente desse aqui, né? Esse símbolo aqui, ó, é igual, né? Símbolo de igual que todo mundo conhece. Esse outro aqui é aproximado, tá, pessoal? É aproximado, que muitas das vezes também a gente pode representar ele assim, como igual, e coloca o tiozinho aqui em cima, né? Aproximado, tá? Então, quer dizer, esse valor aqui, ou esse número, é um valor aproximado, tá? Que é isso que esse símbolo está nos dizendo. Tranquilo? Continuando, tá? Agora aqui, ora, como esse ramo ele é composto, né? Como esse ramo ele é composto por uma reatância indutiva e por uma reatância capacitiva, né? A gente deve calcular qual é a reatância total, né, desse circuito. Okay, vamos voltar aqui para o circuito. Olha só. Apagar aqui. Ó, esse ramo aqui, deixa eu pegar de novo a caneta. Ó, aqui a gente tem, né, uma reatância capacitiva. Aqui a gente tem uma reatância indutiva. E aqui a gente tem uma resistência, tá? E a soma dessa resistência mais essas reatâncias indutiva e capacitiva é igual à nossa impedância, tá? O valor da resistência a gente já tem. O valor da reatância indutiva a gente calculou. Calculamos também o valor da reatância capacitiva, né? E agora, nesse momento, a gente vai somar, né? Somar o valor da reatância indutiva com o valor da reatância capacitiva, para no final nós descobrirmos qual é o valor de Z, tá? Vamos voltar aqui. Deixa eu apagar. Pois bem, ó, aqui, cálculo da reatância total do ramo, né? Então, XL, né? Sim, a fórmula é essa, tá, pessoal? Sempre decorar essa fórmula aqui. É XL menos XC, tá? Lembrando que o L é de indutor e o capacitor, o C, aliás, é de capacitor, óbvio, tá? Então, fica XL menos XC. Então, XL foi calculado, né, que é 30,16, e o XC é 37,89. Aí esse menos aqui, ó, é o menos da fórmula, né? Tá. Então, fazendo as contas, deu menos, né? Menos 7,73. Esse é o valor da reatância, né? Da reatância total do ramo, tá? Aí agora é só jogar na fórmula da impedância, né? A impedância 2 é igual ao valor de R, que a gente já tem lá, né? Se eu não me engano é 25, né? Mais JX total, né? No caso, a reatância total, que é esse aqui, tá? Então, jogamos aqui, no caso, só substituímos valores, né? Então, pronto, a gente tem o valor da nossa impedância. Aí, de novo, né, a nossa impedância está na forma retangular, só que, assim como a gente fez no ramo 1, da mesma forma a gente vai proceder aqui no ramo 2. A gente precisa encontrar um módulo, tá? Um módulo de Z, tá? Para encontrar é só jogar nessa formulazinha simples aqui, ó, que é a raiz quadrada da parte real, né? Da parte real, ó,
mais o quadrado da parte imaginária, tá? Aí aqui é só calculadora, tá, pessoal? Só calculadora e deu um valor aproximado de 21,45. Façam aí quem está com a calculadora essa conta aqui, ver se dá próximo desse valor aí, por favor. Que talvez alguém vai ter alguma dúvida para armar, né, a equação, e vocês vão ter que trabalhar com parênteses, né? Assim, quem está com uma calculadora convencional, quem está com uma calculadora científica, aí já não vai ter dificuldades, né? E aí, alguém conseguiu fazer? Sim ou não? Fernanda, que chegou agora. Não consegui, não, professor. É a calculadora científica aqui que eu não, tipo assim, eu não domino totalmente ela, então meio complicado. Qual é a calculadora que tu tá usando? É da marca Electron. Professor, deu 21,44 e um bocado de número. Arredondando para 45. Viu, Manuel? Ó, mano, tu consegue identificar na calculadora onde é que está o sinal lá da raiz quadrada? Sim, professor, é só a minha montagem que está errada aqui, professor. Tu É só a montagem, entendeu? deve ter errado ali lá pela parte dos parênteses. E no Mas expoente também, professor, no expoente isso, também. isso, Aí que na calculadora aqui você tem que jogar, tem que saber como jogar esse quadrado isso. quadrado, entendeu? Tá, mas aí eu aconselho vocês, né, quem tem a calculadora científica, quando for nos encontros presenciais, aí vocês levam ela e peçam ajuda lá pro professor, tá? Que ele vai estar ajudando vocês. Eu queria, né, poder estar ajudando vocês ali com as calculadoras de cada um de vocês individualmente, mas aí eu não consigo, né? Tá. Mas aí, e uma outra dica é quem não tem ainda uma calculadora científica, aí tentem, né, adquirir, tá? Que aí ao longo da profissão, aqui e acolá a gente precisa estar calculando alguma coisa e é importante, é uma ferramenta também necessária na profissão, tá? Vamos lá, tem um microfone ligado. Então pronto, encontramos o valor do módulo, né, de Z1 e de Z2, tá? Agora o passo 3. O passo 3 é aplicar basicamente a lei de Ohm, né? E assim a gente encontrar o valor das correntes, né? Aqui é mais simplificado, né? No caso aqui é o cálculo de I1, né? Qual I1, professor? I1 é essa corrente aqui, deixa eu só mudar de tela. Não, essa aqui seria a corrente que passa nesse ramo aqui. I1, tá? E a corrente que passa nesse ramo aqui, I2. Lembrando que são correntes alternadas, né? Ora elas estão num sentido e ora em outro sentido, tá? Essa aqui, 1 e 2. Vou até colocar, ó, seta assim. Que é uma corrente alternada, ora ela está num sentido, ora ela está em outro, tá? Mas aqui é o I1 e aqui o I2, tá? Para calcular I1, né, o que foi feito lá, que a gente já vai voltar lá para o slide, lá para baixo, I1 basicamente é V sobre Z, né? Mas qual Z? No caso aqui o Z1, né? E o valor de I2
Percebo que até agora, pessoal, não é difícil, né? É uma questão um pouquinho trabalhosa, mas não tem nada assim tão difícil que ninguém consiga, né, resolver. Claro que você resolver sem uma explicação realmente não tem como, né? Não tem como. Mas aí a gente explicando aqui, eu creio que se torna mais elucidativo, né? Tá? Então, o I2, de forma semelhante a I1, é V sobre Z2, tá? E depois a gente soma o valor de I1 com o valor de I2 e acabou. Bora lá para baixo novamente. Aliás, apagar tudo. Então, ó, aplicando a lei de Ohm, né? Ó, I1 é 127, esse 127 é o valor da tensão da fonte, tá? E o valor de Z1 que foi calculado, o módulo, né? O módulo de Z1 é 45,24, tá? E 2 da mesma forma, né, pessoal? Mesma fórmula. 127, por que o mesmo 127? Porque a fonte ela está em paralelo, né? Ela está em paralelo com as impedâncias, e quando a gente tem elementos em paralelo no circuito, ou em um trecho do circuito, a tensão ela vem ser a mesma, tá? Então, I2, a gente tem 5,92 amperes, tá? Então, olha só, aqui a gente tem I1 2,81 e no caso aqui, 2, 5,97. Então a gente só vai somar esses valores e acabou. Não é bem assim, né? A gente não pode fazer uma soma direta, né? Uma soma linear, podemos dizer assim, porque a gente não está trabalhando aqui com corrente contínua, mas nós estamos trabalhando com corrente alternada, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu só mudar aqui de tela. Olha só. Aqui nessa simulação, né, a gente consegue visualizar bem legal, né, que em relação às intensidades, né, as correntes elas são bem distintas, né? E em relação ao defasamento também, tá? O que vem a ser o defasamento? Percebam que elas não estão sincronizadas, né? Uma está mais rápida, ela está numa velocidade, né, diferente da outra. Isto é, elas não estão em fase, tá? Existe uma defasagem entre elas, tá? A gente consegue visualizar essa defasagem, tá? Até mesmo se utilizando de um gráfico, né? Por exemplo, vou pegar aqui um gráfico 1, vou só ajeitar aqui para visualizar apenas a corrente. E aqui um gráfico. Só ajeitar aqui apenas a corrente OK, e aqui só a corrente também. Agora eu vou empilhar os dois. E agora, uma vez depois de empilhado, agora eu vou combinar. Pronto. E agora eu vou só mudar a escala. E agora eu vou reduzir a velocidade da simulação. Só para que a gente visualize. Então percebo, considerando que aqui, ó,
essa linha aqui imaginária, bem no centro, né? Seria a origem, né? A gente percebe que, ó, I1 e I2 não estão em fase, né? Elas não estão andando juntas. Há uma defasagem entre elas. Então, por isso, eu não posso somar, né? Simplesmente somar I1 e I2, dizer que é esse o valor da corrente que está aqui, tá? Se a gente fizesse isso, a gente chegaria no valor incorreto, tá? Da atividade. Vamos lá. Depois a gente volta de novo para o gráfico, para o simulador. Então encontramos o valor de I1 e o valor de I2. Ora, como a gente está lidando com sinais fasoriais, podemos dizer assim, né? Tá? A gente vai precisar aplicar, né? Algumas formas aqui, no caso, alguns métodos, né? Algumas ferramentas para que a gente chegue nesses valores, tá? No caso aqui, a gente já sabe o módulo, né? O valor do módulo das impedâncias. Agora a gente vai calcular o ângulo. Ângulo de quê, né? Lembra que um número na forma complexa, aliás, na forma polar, né? Ele é dotado pelo módulo, né? No caso aqui, ó, pelo módulo que a gente já calculou, né? Ainda há pouco, e é também composto pelo ângulo, tá? Então, para calcular o ângulo, tá? A gente tem que fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui de tela. Olha, só bora lembrar desses números, tá? Ó, 37,7 dividido por 25. 37,7 dividido por 25. De onde que veio isso? Tá aqui, ó. Para a gente calcular o módulo, a gente vai precisar, ó, do valor da impedância na forma retangular, ó. Então a gente pega basicamente a tangente a menos 1, né? A tangente a menos 1 da parte imaginária pela parte real, tá? Tá aqui, ó. Todo mundo sabe o que quer dizer isso aqui, ó. Arquitan. Arco tangente, né, professor? Isso, arco tangente. Então tem algumas calculadoras que tem essa função, né? Descrita dessa forma, tá? Arco tangente. Porém, a maioria das calculadoras, tu não vai encontrar essa função aqui, arco tangente, tá? Boa parte delas está tangente a menos 1, vai estar assim. T-A-N elevado a menos 1. Aí tu vai ver muitas das vezes apenas o botão tan, né? Para que tu acesse a função tangente a menos 1, aí tu vai ter que apertar primeiro o Shift na calculadora, né? Aperta o Shift, aí depois tu aperta a tecla TAN, né? Que é tangente. Aí tu vai entrar na função de tangente a menos 1. Quando tu entrar na função de tangente a menos 1, aí tu só vai aplicar aqui, que é a parte real, né? A parte real pela parte imaginária, que eu vou colocar o J aqui, tá? Aí deu igual lá na calculadora, pronto. Tem alguém aí que tem a calculadora que dá para fazer?
Consegue fazer? Está com uma calculadora científica em mãos? Tem alguém? Vê se consegue fazer. Se não, vamos lá, tá? Então, aí um detalhe, né? Um macetezinho. O arco tangente a menos 1, né? No caso desse valor aqui, deu 56,22, tá? Aí aqui, como a gente quer saber qual é o valor do ângulo de I, né? A gente vai pegar aqui o valor de I, que é 2,81. Deixa eu só apagar aqui. 2,81 é o valor de I, que foi calculado bem aqui, ó. 2,81, tá? E o ângulo disso, né, o ângulo dessa corrente, é basicamente o inverso, né? O inverso do ângulo do arco tangente do ângulo de Z1. Tá? Ou em outras palavras, para simplificar, se deu um macetezinho, né, que a gente aplicava, se deu um valor positivo aqui no arco tangente, aí a gente vai mudar ele aqui para negativo. E se deu negativo, a gente muda para positivo, tá? Mas vocês seguindo passo a passo como está aqui, até porque não vai ser muito diferente da atividade que o pessoal vai ter que entregar, está tudo certo. Ele não consegue aceitar. Eu tentando. Ô, professor, eu fiz aqui, deu Deu quanto? Deu 56,45 e alguma coisa. Já deu. Não, aí assim, tem calculadora, né, que realmente ela dá um pouquinho diferente, entendeu? Tipo, tô com uma calculadora aqui científica do celular. Deixa eu ver aqui se vai dar muito diferente dessa de vocês. Deixa eu ver aqui, tangente a menos 1, tá aqui, tangente a menos 1. E aí 37,7 dividido por 25. Quanto foi que tinha dado na tua calculadora, tu falou? Deu 56,45. Aí um Isso, bocado de novo. isso, aí a minha também deu o mesmo valor que a tua. Deu 37,7 dividido por 25 deu 56,45, tá? Deu 0,45. Então, tranquilo. Aí assim, os que forem fazer, vai fazendo o número que for dando na calculadora, colocando lá, né? Tá? Que aí às vezes a gente pega o livro, alguma coisa assim, aí tem, né, um errozinho de arredondamento, essas coisas, tá? Que não pode ser muito longe disso aí, tá? Vamos lá, continuando. Aí aqui, ó, um detalhe aqui. Tá. A gente encontrou aqui agora o valor da corrente na forma polar, né? Agora a gente vai pegar essa corrente que está na forma polar e converter ela para retangular, tá? Como é que faz isso? Aí tem uma fórmula que ela já está sendo aplicada aqui embaixo, tá? Que é basicamente, ó, o módulo, ó, o módulo multiplicado pelo cosseno do ângulo, ó, isso aqui tudo aqui, ó, é o cosseno do ângulo somado com o seno do ângulo. O seno do ângulo, tá? Ambos os números aqui, ó, são ângulo. Só que aqui é o cosseno e aqui é o seno, tá? Aí como é que faz? Deixa eu apagar aqui. Quem tá com a calculadora aí ainda, faz assim, ó, cosseno.
cosseno de menos 56,22. Vê aí quanto é que dá. Tem uma tecla que está COS, C-O-S. Cosseno de menos 56,22. Alguém conseguiu fazer? O resultado disso aqui, ó, cosseno de menos 56,22 dá aproximadamente, tá? 0,55, um monte de número, eu vou colocar 0,56, tá? Aí agora esse outro termo aqui, ó, que é seno de menos 56,22. Deixa eu ver aqui, seno de menos 56,22 dá menos 0. Menos 0, Vou menos colocar 8,4. 0,83, 84. Vou colocar 8,4. Pronto, então a gente teve aqui. E agora, o que tem que fazer? É só multiplicar. Aqui, ó. Esse com esse. E esse vezes esse. Tá? Ai, meu Deus, eu apaguei tudo. Deixa eu só colocar de novo aqui. Menos 0,8384, né, que a gente tinha combinado. 0,84. E o outro é cosseno, né? Cosseno de menos 56,22. Dá 0,55. 0,55. Aí multiplica esse aqui por esse e esse vezes esse. Então, 2,81 vezes 0,55 é igual a isso aqui, ó. Deixa eu mudar aqui de cor. Essa multiplicação aqui, ela vai dar isso aqui, ó. Aqui na calculadora deu 1,545, um monte de número, que é mais ou menos aproximadamente 1,56, tá? E 2 vezes 2,81 vezes menos 0,84, deixa eu fazer aqui só para confirmar. Vezes menos 0,84. Dá isso aqui também. Dá menos 2,36. Tá? Menos 3,6. Então, entenderam mais ou menos como é que faz aqui? Tá? É simplesão assim. Tá? Você resolve esse termo aqui, né, na calculadora. Depois você resolve esse outro termo aqui, ó, na calculadora direto também, que isso aqui não tem como, né? Tem que ir para a calculadora mesmo, tá? E depois tu multiplica, né? Isso aqui vezes isso e isso aqui vezes isso, tá? Tá. Aí o resultado disso aqui vai ser isso. E o resultado desse outro termo aqui é esse. Tranquilo?
Aí a gente vai fazer a mesma forma para Z2, tá? Mesma forma para Z2. Deixa eu só mudar aqui. Ó, mesma forma para Z12, aquele mesmo cálculo. Aí a gente calculou lá o valor de I2, né? Converteu também I2 para forma retangular, né? Tá, aqui está na forma polar e aqui a conversão para a forma retangular. Chegando quase aqui no final já, agora sim a gente consegue somar as correntes, né? I1 com I2. Mas tanto I1 quanto I2 estão na forma de número complexo, né? Elas possuem uma parte real e uma parte imaginária. Tá? No caso aqui, a gente vai somar, né? Somar essas correntes, mais as partes reais. Parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Então, ó, esse valor aqui, 1,56 é a parte real de I1 e 5,52 é a parte real de I2. Somando as duas deu 7,08, tá? E aqui a gente tem as partes imaginárias, né? De I1, que é menos 2,34, e a parte imaginária de 2, 2,14. Somando, né? Fazendo a soma aritmética aqui, menos 0,22, tá? E jogamos aqui para a notação, né? 7,8 menos J,22. Aqui a gente tem a nossa corrente total, só que a corrente total aqui ela está na forma retangular, tá? Vamos converter ela, né, para a forma polar para a gente terminar a questão. Percebam que até então são cálculos simples, né? Só é trabalhoso, né? Mas não tem nada tão complexo assim. Então, como a gente tem a corrente na forma retangular, a gente precisa encontrar o módulo e o ângulo, né? Para encontrar o módulo é aquela fórmula, né? Que é o quadrado, é a raiz, né? A raiz quadrada. E a gente vai pegar a parte real elevado ao quadrado, mais a parte imaginária elevada ao quadrado, tá? Jogou na calculadora aqui, a gente obteve o valor de 7,8 amperes, tá? 7,8 amperes. E o ângulo é o arco tangente, né? O arco tangente, ou tangente a menos 1, da parte imaginária da corrente, ó, menos 0,22, tá aqui, ó, menos 0,22, dividido por 7,08, tá aqui, ó, 7,08. E a gente chegou a um ângulo, né, de menos 1,78 graus. Então a resposta final, a corrente total é aproximadamente, né, 7,08 amperes com um ângulo de menos 1,78 graus. E a gente pode até mesmo confirmar isso lá no simulador, né? Bora dar uma passada lá no simulador. Já estamos aqui no simulador. E a gente tem até então aqui desenhados gráficos, né, de corrente I1 e I2, tá? Vou apagar esses gráficos aqui e vou mandar aqui, né, o simulador desenhar o gráfico dessa corrente aqui, tá? Corrente aqui que está saindo e entrando da fonte, no caso, né? Tá, olha, desenhou aqui a corrente do cabo. Deixa eu mexer aqui nas propriedades e pedir para que ele mostre apenas o valor da corrente. Vou aplicar, apenas vou aumentar aqui a velocidade, né, da simulação, da corrente também, tá?
Não sei se vocês vão conseguir visualizar, tá? Isso aqui é o comportamento da corrente que sai e chega na fonte. Mas vocês estão conseguindo visualizar bem aqui no cantinho onde eu estou marcando aqui qual o valor da corrente? Estão conseguindo ver? Sim, Sim. ó, 7.078, Isso. né? Que é exatamente o valor da corrente, né? Que a gente encontrou lá, né? Tá? Aí assim, o ângulo, né? Deixa eu ver aqui se já tem essa opção aqui. Deixa eu ver, mostrar a tensão, mostrar a corrente, o espectro, mostrar a escala, a frequência. A gente não consegue aqui. Mas bora entender, né? O enunciado da questão, vamos até mostrar ele para vocês. Apresentar outra coisa aqui, o exemplo. Olha só, o enunciado da questão, ele nos pede o seguinte, ó. Após consultar as especificações do fabricante do motor, o Marcos esboçou um diagrama, né, que representa o motor na perspectiva de um circuito elétrico, que é mostrado a seguir. Aí o sistema é alimentado por uma fonte de corrente alternada, 127 volts, e um circuito misto, né, composto por dois ramos em paralelo, contendo a bobina de trabalho RL1 e a bobina de partida RL2C1. Com base nesse diagrama, né, calcule a corrente total do circuito. Então, o que está sendo pedido, basicamente, é para a gente calcular o valor total da corrente, só que no instante, ó, em que a tensão é 127 volts, né, e o ângulo de fase da tensão é 0 grau. Né? Se a gente for desenhar um gráfico aqui, deixa eu mudar aqui a cor da tinta. Ó, imagina aqui, ó, esse aqui é o gráfico da tensão, a tensão variando em relação ao tempo. Né? Esse eixo vertical aqui é o zero, né? É o 0 volt. Então a tensão aqui na origem, né? Quer dizer, o ângulo de fase é 0 grau. Pode ser aqui, pode ser aqui. Aqui é zero também. Aqui é 0 grau também. Então quer dizer, quando a tensão ela possui essa amplitude, né, e o ângulo de fase 0 grau, qual é o valor da corrente? É isso basicamente que a gente calculou. Então, quando a tensão ela está, né, com aquelas características, a corrente total é exatamente essa daqui. 7,08 com ângulo de fase menos 1,78. Vamos ver aqui se a gente consegue desenhar aqui na nossa fonte também. Deixa eu apagar aqui. Só um momentinho. Apresentar aqui para vocês. Tá. Colocar aqui para ele desenhar também o diagrama de bancada da tensão. E agora eu vou mexer nas propriedades e pedir para ele mostrar só a tensão da fonte. E agora eu vou combinar. Deixa eu ver aqui.
Pronto. Só que aqui ele está mostrando só do cabo, né? Deixa eu apagar aqui. Fazer diferente. Pronto, melhor da fonte. Aí a gente tem aquele comportamento, só que nesse simulador, deixa eu ver, para que a gente possa visualizar essa defasagem, a gente tem que também pegar esse daqui e empilhar com esse. E agora sim, ó, agora a gente consegue visualizar a defasagem angular. Deixa eu ampliar aqui a escala. A tensão e corrente não estão perfeitamente em fase, né, em nenhum momento devido às características do circuito. Olha só. Quando vocês ouvirem, né, o termo defasagem, né, defasagem angular, é basicamente isso aqui, ó. Tensão e corrente, elas não estão caminhando juntos, né? Estão tanto quanto separadas, podemos dizer assim, tá? Isso acontece em circuitos mistos, né? Em um circuito puramente indutivo, circuito puramente capacitivo, ou no circuito misto propriamente, como é o que a gente tem aqui. Porque em contrapartida, por exemplo, se eu tirar esses indutores aqui, capacitores, e ter apenas um circuito aqui puramente resistivo, aí olha só o que a gente tem. Olha só, tanto tensão, corrente, ó, elas caminham junto. A amplitude é diferente, né? Mas o ângulo de fase é o mesmo. Olha só. Olha aqui também, ó. Tá? Então, pessoal, basicamente a aula de hoje era isso, tá? Para dar essa força aí em relação à entrega dessa atividade 2. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ou tá tranquilo? De boa? O Magno tá ali só na casa, né? Só em casa de boa, tá? Então, pessoal, Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Essa atividade, a atividade 2, correto? isso, A gente pode realizar, fazer ela, né, completar toda e pode anexar lá mesmo na plataforma, né? isso. Tá, mas tu já entregou ela? Eu tentei, né, lá anexar ela lá na plataforma mesmo, mas eu não sei se eu consegui, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. É Hylon, né? Deixa eu só verificar Isso. aqui. Só um momentinho. Não, ainda não apareceu aqui ainda, Hylon. Tranquilo, tranquilo, então. Mas eu tentei anexar ela lá na plataforma lá. Deixa eu ver, mandar uma mensagem, Fernanda. Ah, tranquilo, Fernanda, tá? Basicamente, a aula de hoje foi mostrando, né, dando essa ajuda aí em relação à atividade 2. Quem já fez, tente, né, postar, assista essa aula novamente, tá? Lembrando, pessoal, que esse exemplo que eu usei hoje, né, para demonstrar ali, para explicar a atividade 2, ele está postado lá no mural, esse mesmo exemplo que eu usei na aula de hoje. Então, vocês podem ir lá no mural, baixar esse exemplo que está resolvido, e com base nesse exemplo resolvido,
Aí vocês respondam lá, resolvam, né, a atividade 2 que vocês deverão entregar, tranquilo? Tá? Então, enquanto o conhecimento está ali ainda na mente, né, aproveitar que a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, tá? Aí tentem resolver. Aí na próxima aula já vai ser um pouquinho mais demorada, que aí a gente vai estar falando da atividade 3, a última atividade, tá? Ela já está liberada, né, para vocês darem uma lida lá. Lembrando que eu vou deixar para explicar ela na próxima aula. Tranquilo, pessoal? Então, boa noite a todos, tá? Boa noite, professor. Tranquilo, professor. Boa noite, professor. Fiquem todos com Deus. Deixa eu só finalizar a gravação. Aí, só falta o senhor mandar o número aí que é pra me ligar pro senhor ficar enchendo o saco. Aí não vai pensar que é a Clara que tá cobrando. Manda um oi para mim lá no chat, lá, que aí eu te mando, tá bom? Beleza, professor. Pelo chat da plataforma mesmo, tá? Falou, pessoal. Boa noite a todos.